E eu falo que é um paradoxo, sabe, Beth? Porque a Revolução Industrial, com esse êxodo rural, afastou esse consumidor do meio rural, levou para as cidades, afastou do processo produtivo. As pessoas hoje não sabem, na maioria, não sabem como que é produzir. Igual antigamente, né? Eu sempre cito o exemplo do meu avô. Meu avô nasceu numa fazenda, e ainda quando eu nasci, eu trouxe muito isso, dessa cultura dele para comigo, mas as minhas filhas já estão muito mais urbanas e já tem muito mais acesso a produtos diversificados. Por exemplo, na época do meu avô, e na minha época também um pouco, né, a gente ainda tinha aquela questão de comprar a banda de vaca ou a banda do porco para fazer os cortes desses alimentos. As minhas filhas já têm acesso, por exemplo, a mirtilo, a pitaia, a produtos diversificados. Então, mudou a questão da diversificação. E por que eu falo que é um paradoxo? Porque, apesar dos consumidores estarem afastados do processo produtivo, eles estão mais preocupados, porque há uma tendência de antropomorfização, que é um fenômeno que aproxima o nosso sentimento ao sentimento dos animais. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tem gente de todo lugar aí nos seguindo, nesse momento escutando a gente, né? E hoje a gente está aqui com a professora Érica Crossara para falar assim de um monte de coisa interessante que ela tem para falar, e isso é legal dos professores. Mas, Érica, antes de tudo, a gente quer muito te agradecer pela tua presença aqui no podcast Aviário. Obrigada por estar com a gente, por dar seu tempo aqui conversando um pouquinho. Eu que agradeço, para mim é um prazer, Beth, estar aqui. Eu sempre digo que é muito importante esses espaços, a gente poder falar, compartilhar e estar nas mídias sociais, né? Eu tenho feito um trabalho aqui já com relação às mídias sociais, sou uma fã do Aviário, acompanho vocês, sou uma ouvinte, né? Não posso nem dizer que é só fã, sou uma ouvinte assídua, aprendo muito com vocês. Então eu falo que hoje as mídias sociais, elas democratizaram o conhecimento, que de Iapoca ao Chuí a gente pode levar a informação, e esse que é o bacana. Se a gente vai olhar dados, 15% da população brasileira tem acesso ao ensino técnico, tecnológico, superior, pós-graduação. Então, ainda é muito pequeno. E hoje a gente está aí com uma plataforma muito interessante na mão, que é o smartphone, que eu brinco que é o nosso sexto sentido. Então, por que não usar essa plataforma para levar conhecimento, né, para esses jovens que passam aí? O Brasil é o segundo maior país do mundo que passa hora nas mídias sociais. A média de tempo do brasileiro nas mídias sociais é mais ou menos 9 horas por dia. Então, e tem muito conteúdo bacana nas mídias sociais. Então, eu acho que sempre que a gente abre um espaço, né, tanto você quanto o professor Café, a professora Catarina, para a gente falar, trazer informações que são do nosso setor, mas que podem estar disponíveis aí para qualquer pessoa que esteja interessada, eu acho que é extremamente interessante o futuro. Então, parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço muito o convite de estar aqui também. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Que bom que você está aqui, que você nos acompanha, né? E você nos acompanhando sabe também que tem gente escutando a gente em qualquer lugar do mundo esse momento, e isso é bem legal. Mas, como sempre, antes da gente entrar, porque depois acaba que a gente se envolve no assunto, e eu não te apresento como eu tenho que te apresentar. Então, eu queria que
a professora Érica Crossara nos falasse um pouquinho de você, como é que você chegou, como é que de menina, Érica, até agora professora, chegou onde você chegou, como é que foi tua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho de você também como pessoa. Bom, eu sou médica veterinária, sou formada aqui na UFO e também fiz gestão em agronegócio, porque eu sempre gostei muito dessa área de processos, de gestão mesmo. Então, eu fui também buscar me aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos. E aí eu trabalhei na Sadia durante 5 anos com matriz de frango, matriz de peru, consegui acompanhar a cadeia, incubatório, na época SPF também. Então foi, assim, anos, foi uma grande escola na minha vida, eu levo, além da família que a gente forma lá, eu levo grandes conhecimentos. Fiz um mestrado e doutorado na área de reprodução de aves, porque quando eu cheguei lá na matriz e comecei a ver que depois das 45 semanas a gente tinha ali uma queda nas taxas, na eficiência reprodutiva, e eu já eu gosto muito de estudar, eu nunca parei de estudar até hoje, assim, eu falo que eu tenho 17 anos de formada e pelo menos 14 anos de ensino formal, depois da minha formação, porque eu também fui fazer licenciatura, depois que, recentemente eu finalizei minha pós-licenciatura, e há 10 anos eu passei no concurso aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro para atuar aqui na área de nutrição e produção de aves e suínos. Desde então estou aqui, a gente tem uma área de pesquisa aqui, então a gente tem estudado muito também sobre antioxidantes, que tem a ver com essa parte do estresse oxidativo. E eu também sou professora de marketing e comercialização no agronegócio. E a gente tem também aqui um podcast, que é o Avincast, e a gente tem também uma página, que é o Avicultura IFTM, que nós temos 23 mil seguidores, que a gente está trabalhando mais ou menos desde 2017, nessa linha que eu estava comentando, da proposta da gente extrapolar as paredes da sala de aula, para a gente poder levar esse conhecimento e de desmistificar, né? Tem muita coisa que não é verdade na rede social, tem muita falácia, muita coisa que coloca medo mesmo nas pessoas. Então, a gente também encontrou uma forma de estar ali falando, olha, o frango não tem hormônio, o frango não tem plástico, o frango não tem agrotóxico, o frango não tem ozônio. Então, também foi uma forma da gente estar mais próximo das pessoas, como você disse, o aviário ele pode ser ouvido no mundo inteiro, então é uma ferramenta muito democrática, né? As mídias sociais, o smartphone, e a gente tem que saber aproveitar isso também, e até com os alunos. Os alunos hoje, eles utilizam muito essa ferramenta, então eu implementei isso dentro de sala também. Vamos pegar o que a gente aprende aqui e vamos aprender a diagramar, vamos aprender a fazer posts, vamos aprender como que funciona o algoritmo. A gente até comentava, recentemente eu dei um curso falando sobre a ciência na onda do algoritmo, porque o algoritmo é uma inteligência artificial e ela aprende o seu comportamento, só que ele vai te direcionar conteúdos meio que te deixando dentro de uma bolha. Então, a gente também precisa saber usar esse algoritmo, né? Para a gente também não ficar sugestionado aquilo que a gente quer, que é um pouco o viés de confirmação também, que é um aspecto da neurociência que é trabalhado dentro do neuromarketing. Nossa, você já em poucos minutos aqui levantou um monte de assunto, eu queria falar sobre tudo com você, desde a parte de oxidação, marketing, essa parte da neurociência, quer dizer assim, é uma formação bastante completa, um monte de informação que você traz aqui para a gente, eu acho que tudo é tão interessante. Eu gostei quando você coloca essa situação, né, de que no Brasil, 15% só da população tem um acesso ao ensino técnico superior, né? Então, assim, que nas redes sociais, independente de quem seja, fica em média 9 horas por dia nas redes sociais. O Brasil é o segundo maior país que permanece nas redes sociais. E isso forma opinião, né, Beth? Isso forma a opinião do nosso consumidor. E eu falo que no agronegócio, o fluxo de informações,
ele vende depois da porteira para dentro da porteira, que é onde o produtor está, mas o depois da porteira é onde está o nosso consumidor. Então, ele que determina o que a gente vai produzir. Ele que quer que a gente tire as galinhas de dentro da gaiola, ele que quer saber como que o animal está sendo produzido, o bem-estar, ele que quer saber do impacto dessa sigla. Me conta uma coisa, assim, Érica, esse consumidor, ele sabe o que ele está pedindo, assim, a gente pode deixar ele soltinho, pedindo o que ele quiser, amanhã eu quero uma galinha rosa e nós vamos criar uma galinha cor-de-rosa para ele, será que está certo esse fluxo? Eu também recentemente fiz algumas palestras sobre isso, sobre a mudança do consumidor. Por quê? E eu falo que é um paradoxo, sabe, Beth? Porque a Revolução Industrial, com esse êxodo rural, afastou esse consumidor do meio rural, levou para as cidades, afastou do processo produtivo. As pessoas hoje não sabem, na maioria, não sabem como que é produzir. Igual antigamente, né? Eu sempre cito o exemplo do meu avô. Meu avô nasceu numa fazenda e ainda quando eu nasci, eu trouxe muito isso, dessa cultura dele para comigo. Mas as minhas filhas já estão muito mais urbanas e já tem muito mais acesso a produtos diversificados. Por exemplo, na época do meu avô e na minha época também um pouco, né? A gente ainda tinha aquela questão de comprar a banda de vaca ou a banda do porco para fazer os cortes desses alimentos. As minhas filhas já têm acesso, por exemplo, a mirtilo, a pitaia, a produtos diversificados. Então, mudou a questão da diversificação. E por que eu falo que é um paradoxo? Porque, apesar dos consumidores estarem afastados do processo produtivo, eles estão mais preocupados, porque há uma tendência de antropomorfização, que é um fenômeno que aproxima o nosso sentimento ao sentimento dos animais. Então, a gente olha uma gaiola e sente dó dela estar dentro. A gente olha uma galinha e sente dó dela estar dentro de uma gaiola. Mas essa pessoa que sente dó não entende que existe um melhoramento genético, que foi adaptando essa galinha a estar dentro da gaiola. Então, existe esse paradoxo, desse afastamento do consumidor. E tem uma coisa, sabe, que a semana passada eu estava em Nebraska, fui visitar uma granja, não uma granja, porque a gente não visita granja, mas fui conversar com uma pessoa de uma empresa de free range. Imagina free range, Nebraska, menos 30 graus no inverno, entendeu? Aí a pergunta assim, que não quer calar, como é que vocês fazem no inverno? Daí ela falou assim, não, no inverno não são free range, no inverno elas têm que entrar. E aí ela falou assim, mas mesmo no verão, se você quer saber, a gente deixa elas abertas e elas não vão para fora. Então, assim, eu estou te trazendo isso até para você fazer esse tipo de comentário, porque às vezes a pessoa que está ali na ponta, ela diz, eu queria que ela fosse livre de gaiola, mas essa mesma pessoa é aquela que não desce na rua se não tiver calçada, sabe? Assim, uma pessoa que também foi criada numa condição muito restrita e que os animais, obviamente, também preferem essa condição. Não sei como é que você vê isso. Sim, é por isso que eu comento que é um paradoxo, né? Porque existe uma mudança aí de um comportamento do consumidor, justamente porque ele está afastado. E uma outra característica, Beth, é que eu falo que o agronegócio, ele não consegue fazer o marketing positivo na velocidade, talvez, que precisa. No sentido que hoje tem muito influenciador e muitas pessoas na internet produzindo conteúdo acerca dos alimentos que vêm do agro. Então, vamos agora falar do leite, agora vamos falar do tipo de criar que recentemente, né, nós tivemos que a galinha, que a carne de frango tem agrotóxico. Então, a gente muitas vezes não consegue acompanhar e fazer o marketing positivo. A gente fica muito mais na posição do marketing reativo, da gente reagir, do que às vezes promover. Porque também é da nossa cultura estar mais lá no campo. É agora que está começando a ter algumas pessoas que estão ali falando, combatendo, mostrando como que é o dia a dia, mostrando
Só que assim, aí a gente volta para dentro da bolha. Porque quando uma influenciadora comenta sobre que a carne de frango tem agrotóxico, ela atinge milhões de seguidores. Quando a gente ou a cadeia reage, ela atinge talvez menos, porque ela fica ali dentro da bolha das pessoas que são da área técnica, que seguem essas pessoas, entende? Então, assim, o que você está dizendo, na verdade, é assim, quando eu dou um like para uma coisa que eu gosto, há uma tendência de, né, por esse algoritmo, que ninguém queria aprender lá no segundo grau, de dizer, para que eu vou precisar isso? Na verdade, estão usando bastante contra eles. Exatamente. Esse algoritmo, ele vem e ele traz, e ele vai me levar cada vez para aquelas coisas que eu gosto e vai me afastar daquelas coisas que eu não gosto. E aí eu acabo tendo sempre uma visão bastante parcial, né, ou digamos assim, muito direcionada sobre sobre o mesmo assunto. É isso que você tá nos explicando. Nesse curso da ciência na onda do algoritmo, porque o algoritmo ele tem as ondas também, existem as tendências nas mídias sociais. E aí a gente precisa aprender a ler a ciência. Então, onde que a gente vai buscar se aquela informação? Sempre, eu acho que quanto mais ciência a gente faz, mais a gente aprende a questionar, não é, Beth? Assim, às vezes chega para nós uma informação e a gente vai olhar e vai falar, não, mas espera aí, deixa eu analisar, deixa eu ver o que é essa informação. Muitas vezes o dado, ele não é simplesmente aquele dado, existe um contexto. Por isso que a ciência hoje é a forma mais precisa de nos dar resposta, porque ela tem uma metodologia científica que elimina ali variáveis, porque isso tudo pode enviesar, né? Pode trazer os vieses para a pesquisa. Então, a gente precisa levar esse vocabulário também, essa forma de avaliar como as pessoas estão falando. Isso é verdade? Isso não é? Não simplesmente olhar uma informação na rede social e acreditar piamente naquilo ali. Imagina que você acorda de manhã e quando você abre o teu celular, eu pensando aqui, sabe, Érica? Estava pensando assim, eu acordo de manhã, eu clico o meu celular, abro, eu vejo o meu Instagram, Facebook, sei lá qual vídeo eu quero, e aí, de repente, eu pego e clico um like e aquilo vai me direcionar nas minhas 9 horas do dia, muito para aquilo que eu dei o like de manhã cedo e o meu mundo vai se fechando nessa situação. Isso é tão sério, Beth, que inclusive o Instagram ele está trabalhando num tipo de ferramenta para zerar o algoritmo. Olha que interessante. Eu acho que vai ser um futuro bem próximo a gente poder zerar, falar assim, não, agora eu não quero. Porque, assim, dentro do marketing existem formas do anúncio chegar para nós. Então, existe, por exemplo, o remarketing, o retarget, que às vezes a gente busca um anúncio no Google e depois fica aparecendo anúncios de outras lojas. Isso é inteligência artificial, é o algoritmo que entendeu que a gente está fazendo aquela busca. Ou, às vezes, o geomarketing, às vezes a gente eu tô aqui em Minas, mas eu vou em São Paulo, eu chego em São Paulo e começo a receber ofertas de São Paulo. Né? O próprio áudio, às vezes a gente fala alguma coisa em uma conversa, ele capta alguma palavra e começa a trazer anúncios. E a gente, né, no neuromarketing também tem um detalhe que é o viés da confirmação. Nós tendemos a acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Já acredita. Uhum. Que a gente já acredita. Então, por exemplo, exatamente. Então, por exemplo, se eu penso alguma coisa e eu vejo alguém falando aquilo ali, aquela informação fica muito mais fixa na minha cabeça. Só que a gente sabe que a ciência é justamente a gente poder questionar, a gente questionar, não é? A ciência não é a gente fazer o questionamento e testar a nossa pergunta experimental. Olha, eu acredito que seja isso, a hipótese é essa. Mas vamos testar a hipótese. Como que a gente vai testar? Dentro de uma metodologia científica. Então, agora, assim, isso é bem interessante, porque tem muita gente que nos acompanha aqui, né, e fica aquela situação, mas o doutor fulano de tal falou isso no Instagram, né? Daí o outro falou aquilo no Instagram. Aí eu pego, por exemplo, um artigo e tem o Crossara et al.,
fala isso. Então, assim, qual que é a diferença dessas duas situações, assim, para quem está nos escutando e para entender se consegue nessas 9 horas que tem aí no dia, pode direcionar um pouco. Qual seria a diferença principal e depois as recomendações para a gente poder A ficar... diferença principal é que quando existe uma publicação com autores, essa publicação, primeiro, ela foi feita dentro de uma metodologia científica que vem com esse objetivo de tirar os viés, de eliminar as variáveis e dentro de um delineamento que a gente consiga comprovar que vai ter repetibilidade, que vai ter se eu repetir aquela condição, eu vou provavelmente, dentro de uma probabilidade muito alta, que é a significância que a gente quer chegar, e aquele fenômeno vai ocorrer novamente. E esse artigo ele só é publicado depois de uma análise por pares, por pessoas também da área. Então, há uma acurácia ali muito rigorosa. O Instagram e as redes sociais, de uma maneira geral, qualquer pessoa pega o celular e grava o que quer falar, né? Então, existe uma questão, inclusive, ética por trás das redes sociais. Assim, você pode denunciar posts, né? Se tiver, por exemplo, esse do agrotóxico em carne de frango, ele foi um post que foi derrubado, provavelmente por denúncias. A própria Sociedade de Nutrição foi contra, mas aí ele cai, mas isso já impactou muitas pessoas. E isso, aí mais uma vez eu volto, isso que eu estou falando da ciência, às vezes a maioria das pessoas elas vão acreditar naquela informação que está lá nas redes sociais. Então é preciso muita sabedoria para a gente usar as redes sociais, porque tem muita coisa boa. Eu gosto muito do Walter Longo, que trabalha com essa parte de marketing. Ele fala assim que nós nunca fomos tão ricos na nossa vida como a gente é hoje. Porque antes, para a gente fazer um curso em Harvard, a gente precisava ir até Harvard. Hoje a gente tem vários cursos aí disponíveis de forma gratuita, você faz online. Antes, na minha época também era assim, às vezes para a gente ter acesso a um artigo, Beth, a gente tinha que ir na biblioteca, pedir o artigo, para o artigo vir. Ou se a gente quisesse acessar uma base de informações, a gente tinha aqueles compêndios de livro, né, antigos que a gente comprava, que tinha as informações do mundo todo lá. Hoje a gente tem o Google, qualquer coisa que a gente quer pesquisar no Google tem a base de periódicos. Então, a gente está rico nesse sentido de ter acesso à informação, mas que tipo de informação que a gente está escolhendo acessar? Então, é preciso que a gente também tenha inteligência para usar a inteligência artificial. E qual que é essa inteligência, Érica? Qual que é Eu acho que é a gente questionar, a gente buscar, a gente ver, por exemplo, assim, quem a gente segue. Então, a pessoa que está falando isso, ela tem uma formação na área, por exemplo, que eu acho que já é um ponto. Então, tem alguém falando sobre nutrientes do leite. Tá, então quem está falando isso é um nutricionista, é um nutrólogo, é um médico, é alguém que estudou, né? Ou é uma pessoa. E buscar, porque hoje no Google, se você colocar lá e buscar, e coloca lá informação acadêmica, ou que seja um Google acadêmico, ou o próprio chat GPT está aí, a gente digita lá no chat GPT, ele vai nos dar muitas informações. Então, hoje eu acho que ainda está mais fácil buscar informação, sabe, Beth? Mas a gente precisa ter esse hábito de questionar e de buscar o que é, de fato. Não aceitar aquela resposta, né? É muito interessante isso, assim, que quando uma pessoa, né, nós que somos professoras, assim, quando você fala alguma coisa para eles, eles te questionam, será que está certo? Será que está errado? Quando a gente vai apresentar, né, vai dar uma palestra, normalmente acho que a maior preocupação do palestrante é você falar e tá
tá ciente da verdade que você está levando ali, das consequências daquela informação, e obviamente que você tá aberto a críticas, a ser questionado, a ser, né, sobre aquilo que você está falando. Porque a ciência é dinâmica, né? Ela vai mudando. E agora, quando você joga um post na internet, né, ele vai ser questionado, mas até isso acontecer, como você fala, já atingiu um mundo de outras situações. E então, assim, Beth, as mídias digitais, elas têm muita informação boa, muita. Eu mesma, já aprendi muito e aprendo muito. Eu fiz conexões verdadeiras ali dentro de aprendizado. Eu já fiz cursos muito bacanas, eu já tive acesso à literatura interessante de assuntos que eu tenho afinidade, já tive indicações de livros, já fui participar de palestras, de eventos. Então, só que você tem que se conectar com essas pessoas. O algoritmo precisa entender que você tem esse interesse também. Né? Então, o problema talvez não é nem passar as 9 horas nas mídias sociais, mas é o que você passa essas 9 horas fazendo, né? O que você busca ali? E isso, eu acho que esse que é a questão também. E desconstruir, né? Se, por exemplo, assim, ele te fala uma coisa, você buscar outra plataforma para ir lá questionar, ver se aquilo é verdade mesmo, porque às vezes você fala uma coisa aqui, você vai ali do lado, no próprio Google, em outro sistema ele já fala, não, aquilo não foi publicado, ou questionar o que você está recebendo, assim como você questiona uma pessoa, né? E a gente, quando vai dar palestra, né, Beth, a gente sempre coloca também as referências. Né? Então, essa é uma outra dica também. Se eu chego aqui e falo, por exemplo, o acesso à internet aumentou de 20 e poucos para 80 e tantos, quem que falou isso? Eu que inventei? Não, é o IBGE. Então, a gente entende a responsabilidade, que é isso que você falou, a responsabilidade da gente levar uma informação. Então, citar também as fontes, buscar, isso é muito importante, né? Então, essa questão da reconstrução. Agora, sim, se a gente passar para uma outra parte de um assunto que você falou bem interessante, aí é a questão do marketing, que ele vem da porteira para fora, né? E a gente vai ter que engolir isso, ou a gente pode fazer um trabalho já proativo, não, né? Reativo. Como que seria esse trabalho proativo? Como é que o produtor ou todo mundo que está nos escutando aqui da cadeia poderia participar nesse processo? É assim, isso acontece muito comigo em sala de aula. Os alunos, muitas vezes, eles ficam assim, como eles conhecem o processo produtivo, e às vezes quando eu vou trabalhar isso, o CFMV mostrou uma pesquisa que 70% das pessoas estão preocupadas com o bem-estar animal e querem, por exemplo, que as aves estejam fora da gaiola, que é esse discurso antropomórfico. Do outro lado, tem um discurso produtivo, que a gente sabe que essa genética foi melhorada por tantos anos para estar dentro da gaiola, que se ela tivesse sob situação de estresse, ela produziria cortisol. Cortisol é um hormônio antagônico aos processos produtivos e reprodutivos, então ela não produziria 450 ovos ao final da vida dela. Então, esse é o discurso produtivo. Olha, e muitas vezes a gente tem acesso a esse tipo de informação com expressões que são expressões humanas. Por exemplo, a galinha está com depressão, a galinha está frustrada. Então, como que é igual a polêmica das galinhas felizes, né? Que você não pode colocar no rótulo que a galinha é feliz, porque como que você mensura isso? Né, na parte de rotulagem. Você pode até trabalhar isso na marca. Você pode trabalhar que a sua galinha é feliz na marca do ovo, mas colocar lá, porque no rótulo a gente só coloca o que a gente pode quantificar. Mas, enfim, às vezes eles têm quase que uma revolta. Mas eu falo assim, gente, nós temos que pensar o quê? Tem um dado também que mostra que hoje nós somos 90% de comensais de carne, que são pessoas que se alimentam de carne. Hoje nós temos aí 10% de pessoas que optam por não se alimentar da carne. 90% é bastante, né? É bastante. Só que tem um dado que até 2050 esse número vai cair para 60%. Uhum.
Por quê? Porque então, Érica, você está falando que vai diminuir a produção de carne, o consumo de carne? Não, eu estou falando que vai aumentar, de uma forma geral, o consumo. A população do mundo está crescendo, vai aumentar o consumo de carne e vai aumentar também a quantidade de pessoas que se alimentam de vegetais ou de produtos à base de plantas, né? Carne à base de planta, leite à base de planta, porque a gente vê nos mercados que isso já é uma realidade. A própria carne celular, que é a carne produzida em laboratório, então vai ter essa tendência. Isso é um mercado de nicho, que dentro do marketing a gente chama de cauda longa. Isso vai existir, sabe? Um percentual da população, porque a opção alimentar ela é muito particular do indivíduo. Não tem como a gente chegar lá e tentar convencer o cara a não comer carne, porque ele tem esse direito de escolher não comer carne. Ele sabe por que ele está escolhendo. Primeira coisa, né? Ele sabe por que ele está escolhendo não comer carne. Então, eu acho que é a gente começar a fazer esse marketing positivo, no sentido de mostrar como é a nossa realidade. Que essa ave, mesmo ela estando dentro de gaiola, ou mesmo o bovino criado a pasto, que existem muita preocupação com o bem-estar, porque o bem-estar ele vem de encontro com a produção animal também. É importante que o animal esteja em bem-estar para ele produzir bem. Então, a gente comunicar isso, né? A Ana Couto, que é uma das que trabalha essa parte de branding, que é a construção da marca, eu gosto muito do método dela, que é o método o que é, como faz e como fala. Então, como que a gente fala isso? Como que a gente está comunicando o bem-estar da produção agropecuária? É muito importante que o produtor ele tenha essa preocupação. Eu estava conversando com uma colega minha, professora Eliana, e ela falava assim, Érica, quando eu formei, a gente se preocupava só com o desempenho zootécnico e a redução do custo. Hoje a gente tem que preocupar com o desempenho zootécnico, com a redução do custo, com o bem-estar animal e com a sustentabilidade. Por quê? Porque o bem-estar animal e a sustentabilidade hoje está na boca do consumidor. Eles estão tendo acesso a esse tipo de conhecimento e eles estão exigindo isso da gente. Mas talvez eles não saibam efetivamente como é produzido, porque é como eu disse, isso está eles estão muito afastados, tanto que a gente vê que está aumentando essa questão de turismo rural, das crianças poderem ir nas fazendas, entender como é a coleta de ovo, das crianças, das escolas, levando esses alunos para centros de... E os adultos também, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, muitas marcas que têm trabalhado isso. Então, as marcas, elas têm que demonstrar essa preocupação que já existe, porque já existe. O produtor já está preocupado com o bem-estar animal, já está preocupado com a sustentabilidade, e é uma coisa que valoriza muito a marca. E, ao mesmo tempo, existe muito investimento. Por exemplo, a Fazenda do Futuro, a Anitta, por exemplo, investe milhões na Fazenda do Futuro, que é essa fazenda que produz, que tem essa pegada também de produzir esses produtos à base de plantas. Então, vai ter esse tipo de público, porque ela influencia muitas pessoas, e não só ela, como eu disse, tem pessoas que, por filosofia, né, o veganismo é um caso desse, que é antigo, desde a época de Aristóteles lá, tem essa questão do consumo da carne. Então, a gente, enquanto cadeia, Beth, também identificar, entender esses padrões de consumo e a ODS, né, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável desse ano, ele tem alguns objetivos, e o objetivo 2 é o objetivo exatamente da segurança alimentar e da sustentabilidade no agro. Então, ou seja, o que é a segurança alimentar? A gente produzir alimento de forma segura, com qualidade, mas que atenda todos os públicos. Então, não adianta também a gente querer ir contra, entende? É isso que eu estou querendo dizer. É atender esse nicho, essa cauda longa, essa quantidade de pessoas que não vão comer carne, eles vão comer outros produtos que são do agro. E nas marcas, trabalhar essas questões que hoje estão na preocupação desses consumidores, né? Que é esse
esse produto, esse consumidor que está preocupado com o bem-estar animal, que está preocupado com a sustentabilidade. E qual seria assim a melhor maneira, assim, o que está faltando para eles comunicar mais isso? Então, a composição da marca, a Ana fala de um código genético, né? Que quando eu bato o olho numa marca, eu preciso entender o que tem ali, o que eu estou comunicando na marca. Então, por exemplo, geralmente as marcas são mais tradicionais. A mesma de 10 anos atrás, a mesma de 20 anos atrás, uma marca de ovos de galinha. Mas tem alguma coisa ali falando que respeita padrões de bem-estar animal, que tem uma ambiência, talvez colocar alguma coisa disso na marca, fazer um rebranding, trabalhar essa comunicação. E aí a forma de comunicação, como que eu vou atingir meu público? Desde a marca, a hora que eu bato o olho na marca, em vez de eu ver lá fulano, o nome da marca, fulano, eu vejo alguma coisa relacionada, eu consigo associar ao bem-estar animal ou não. Uhum. E eu tenho várias formas de comunicar, as redes sociais são uma forma. A minha Mantiqueira fez isso muito, né, com a Happy Eggs, eles têm tido uma campanha de marketing excelente nas redes sociais. E aí ele pega pessoas, chefes de cozinha, a suinocultura fez isso também há uns anos atrás, pegou alguns chefes de cozinha, começou a trabalhar pratos diferenciados. Então, aí a gente vai aumentando a cauda longa lá desse padrão de comercialização. A Suíno fez isso. Então, eles começaram a trabalhar costelinha ao molho barbecue, a picanha suína, o torresmo de rolo. Isso é de 10 anos para cá que eles fizeram isso. E isso eu vou ampliando a minha rede, eu vou levando nova comunicação, vou levando novas informações para o consumidor. Um rápido lembrete para você que nos acompanha. Se você se interessa pelo tema deste episódio, nós disponibilizamos um e-book gratuito sobre os avanços na nutrição de aves. Este e-book foi criado para te ajudar a entender os pilares da produção de rações e como eles podem impactar diretamente o desempenho das aves. Baixe agora esse material de forma gratuita e transforme os seus conhecimentos em soluções práticas para o futuro da nutrição avícola. Lembrando que o link para acessar está na descrição deste episódio. Aproveite o material que nós preparamos para você e nos conte o que você achou. Através de soluções em coleta e análise inteligente de dados, o Easy auxilia indústrias do setor avícola a anteciparem problemas sanitários e a tomarem melhores decisões. Uma avicultura eficiente, colaborativa e sustentável é o foco da Easy Institute. Então já existe algumas fórmulas vitoriosas, digamos assim, nesse sentido, e o pessoal é só uma questão de querer mesmo começar a utilizar esse tipo de ferramenta. Tem como avaliar isso também? Tem. No marketing, a gente fala que é muito importante as métricas. E outra coisa também interessante, Beth, eu tenho visto que a gente já começa a ter perfis de criação de conteúdo voltados para o agro. Justamente porque é uma tendência que está vindo para ficar. Então, já tem pessoas que estão se especializando nessa área também. Mas aí, voltando às métricas, eu preciso sempre... É um processo de gestão. Eu fazer... A Ana Couto, ela fala que fazer o branding é colocar a marca, a empresa, a marca, o processo, o serviço em um divã, onde eu vou entender tudo que é importante eu trabalhar, esse é o diferencial do meu produto, meu consumidor quer isso, depois da porteira está me falando que é bem-estar, eu faço bem-estar animal, eu tenho uma ambiência, ele é livre de fome e sede, eu respeito os 5 princípios de bem-estar, então isso está na minha marca, isso está na minha comunicação, então como que eu vou fazer? E aí existem formas, né? Então ele vai estar em propagandas, em mídias sociais, vamos falar do Instagram, existem os Reels, os Stories, os posts, os carrosséis, cada um com um intuito, e o próprio Instagram te dá uma métrica, que você vai medir o seu mercado. Peraí, então, esse aqui o público reagiu, esse aqui o público interagiu, esse aqui o público gostou, minha venda aumentou. Então,
existe sim, a gente precisa fazer uma ação e analisar uma métrica. Porque o marketing, ele é uma ciência, mas ele também é uma arte, sabe, Beth? Porque você tem um processo ali de criação, um processo artístico, um processo de pegar aquilo que você quer colocar na sua marca e trabalhar aquilo de forma visual. Então, você precisa sentir como que foi que o seu público reagiu àquilo ali. Então, a métrica é extremamente importante e é um processo. Reunião de criação, incubação da ideia, processamento do cronograma, né, do manual de marketing e depois a análise da métrica, que é o que isso retornou para a sua marca, o que isso retornou para o que você quer, qual foi para a sua estratégia que você lançou. Então, tem que ter criatividade, mas tem que ter estratégia, porque criatividade sem estratégia não adianta. Eu vejo bastante isso, muita criatividade, pouca estratégia e realmente assim o que a gente sente muito no mercado é a falta desse profissional que está preparado para isso, assim, porque eu vejo assim todo mundo, uma grande quantidade de pessoas assim querendo ser influencers e pouco realmente conseguindo chegar lá na frente, porque né, criou uma certa magia em torno do influencer, como tinha uma magia em torno do jogador de futebol, como tinha uma magia em torno de o galã de novela antigamente, mas assim, quando você pensa em profissional saindo dessa questão e indo para o profissional mesmo, assim como na novela, assim como no jogador de futebol, que é quem realmente fica dentro dessa onda, né? Esses profissionais, eles não estão muito disponíveis, né? Ou eles nem existem, né? Então, qual que seria o recado que você podia deixar aí para esse pessoal que ainda está pensando o que vai fazer nos diferentes cursos que eles estão, nesse sentido de atender não ser um influencer, mas para atender, né, essa demanda de um profissional que não vai ficar a curto prazo, vai ficar a longo prazo no mercado de trabalho, atendendo essa demanda de comunicação de dentro da porteira para fora da porteira. Excelente. Porque o que acontece? Aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, como eu dou a disciplina de marketing e comercialização, eu sempre procuro trazer, inclusive a gente fez um curso esse ano de mídias sociais, aí uma zootecnista que trabalha só com isso, a gente já vê alguns perfis trabalhando com isso, a gente já vê algumas empresas que estão especializadas, porque entra dentro desse marketing de conteúdo. Porque não é simplesmente você entender da forma como levar a informação, que é a comunicação. Você também precisa entender do processo. Você também precisa entender para falar como que o ovo é produzido, o que é um bem-estar animal. Então, eu falo que talvez, Beth, é mais fácil a gente ensinar um técnico a fazer a comunicação do que ensinar um comunicador a fazer uma comunicação técnica. Não no sentido de ensinar, lógico que ambos têm capacidade, mas no sentido que a informação técnica é muito importante para esse tipo de conteúdo que a gente quer trabalhar. E aí o marketing, ele tem um princípio, né? A venda, ela é feita para atender uma dor ou um desejo. Então, qual que é a dor do meu cliente? Ou qual que é o desejo que ele tem? Então, tudo vai gerar em torno desses dois aspectos. Então, a dor do meu consumidor depois da porteira é os animais, o bem-estar animal, a sustentabilidade. Então, é isso que eu vou trazer para dentro da minha marca, da minha constituição da marca, do meu branding, da minha comunicação. Entende? Ou qual que é o desejo? Eu quero, por exemplo, a comercialização tem que atender 3 funções, que é a função de forma, tempo e lugar. Então, o consumidor hoje, ele quer ter o produto agro na hora, a 15 minutos da casa dele, ele não quer mais ter que abater o frango, depenar o frango, ferver o leite, não é mais como era antigamente. Então, ele quer chegar lá e o leite está na caixinha Tetra Pak pronto para o consumo, o arroz já está, inclusive, pré-pronto. Muitas vezes, esse público também dos pratos rápidos, né? Então, ela também tem que atender esses desejos, que entra dentro desses princípios do marketing, que é
a venda, o atendimento, né, da dor ou do desejo. E vocês têm hoje cursos de formação, então, para esse profissional que está decidido a trabalhar nessa comunicação? Hoje a gente já tem cursos bem pré-estabelecidos no Brasil, no mundo, ou não? Como é que está também essa situação? Aqui, a gente faz aqui alguns eventos nossos, tanto a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou Semana da Zootecnia, a gente sempre traz alguém para falar de marketing, de ferramentas, de mídias sociais, a gente sempre faz esse trabalho aqui com os nossos alunos. Nas mídias sociais, eu vejo que já tem alguns cursos voltados para esse mercado, mas ainda é pouco. É pouco. E são bons esses cursos? Assim, você faria esses cursos? Eles têm o pessoal com capacidade de te trazer uma informação realmente, ou ainda precisa mais? Então, esses cursos, eles vão te ensinar a trabalhar com a ferramenta. Uhum. Então, por exemplo, com o Google Ads, com o LinkedIn, com o Instagram, com o YouTube, porque cada plataforma vai atingir um público, vai atender um tipo de comunicação que você quer fazer. Então, a pessoa vai se autoformando, mas assim, se eu pensar assim, se eu quero, por exemplo, um nutricionista, eu vou dizer assim, nossa, eu vou pegar um nutricionista lá daquela empresa, lá daquela universidade, porque lá, nossa, é onde o pessoal mais sabe de nutrição. Ah, não, ali tem um professor que é bom naquela parte de patologia. E o cara de marketing, será que eu posso esperar chegar um profissional com esse tipo de capacitação, assim, que a gente tem um curso voltado para isso? O marketing, Beth, e a própria questão do influencer é uma, entre aspas, né, é uma ciência que tem técnicas, tem ferramentas, tem como que eu posso dizer, tem padronização, tem um caminho operacional para ser seguido, tem ciência, mas é meio também por tentativa e erro. Então, às vezes, assim, eu escuto pessoas que são do marketing, e aí eu consumo muito podcasts, lives, isso ensina muita gente também, esse pessoal do marketing. E eles mesmos, às vezes, comentam, falam, às vezes o fulano fez um vídeo que viralizou, aí todo mundo vai querer repetir aquela fórmula, mas às vezes aquela fórmula que viralizou para o fulano, no nicho dele, para você não vai funcionar. Entende? Então, tem que se seguir esse padrão e sempre estar muito conectado ali com o seu público. Então, hoje também no marketing tem essa ideia da comunidade, que aí a gente está próximo ao nosso público. Não é o número de seguidores hoje, por exemplo, nas mídias sociais já não são tão relevantes, mas muito mais aqueles que se conectam com você, a taxa de conversão que você tem, os que se identificam com você. Então, são alguns detalhes, assim, e eu vejo que está crescendo. E aí, como a sociedade é pendular, também eu vejo um movimento contrário, porque já tem pessoas que estão querendo ficar sem telefone, porque todo o excesso, né? Tem muita gente. Leva negócio. Então, tudo é no equilíbrio. Mas eu acho que é, sim, um meio de comunicação, e a gente precisa também entender que existem, né, essas novas tendências, mais produtos diversificados, que o consumidor mudou, que existem outro tipo de consumidor do que não antigamente, para a gente poder atender esse consumidor também, né? Conhecê-lo. Então é bom, a gente falou de um monte de coisa aqui, já chegando no nosso final aqui. Gostaria de te agradecer, Érica, pelo teu tempo, a tua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse tema que para mim assim, é muito, muito, muito importante, porque a comunicação é tudo. Você pode fazer a melhor ciência, mas se você não souber comunicar, um influencer vem ali, estraga toda essa informação, né, que foi criada ao longo de muita pesquisa, muita ciência, muita dedicação de muita gente, né, como é o caso de não ter hormônios, como é o caso de bem-estar. Então eu te deixo aqui uns minutinhos para você conversar e me dar uma mensagem para esses nossos seguidores aqui que querem saber mais de você, ou qual é a mensagem final que você quer deixar aí para eles também.
Eu queria agradecer, Beth, pelo espaço. Como eu digo, é sempre muito importante a gente estar ocupando também esses espaços que têm aí acesso a diversas pessoas e dizer para o ouvinte que eu estou aqui disponível também, professora Érica, me sigam lá no LinkedIn, no Instagram, ericacrosara.prof. Eu tenho um Instagram lá de professora que eu vou compartilhando o meu dia a dia, minhas coisas, justamente para levar essa informação para as pessoas, do que a gente faz, porque professor não está só em sala, a gente, né, faz um monte de coisa, e também para eles entenderem como que é dentro de sala, na verdade nem para eles entenderem, mas para eles poderem acompanhar um pouquinho, como se eu abrisse a janela aqui do meu mundinho para eles acompanharem. E o Instagram, Avicultura e FTM, também, que a gente está lá produzindo conteúdos, tratando das informações do setor avícola, convidar também vocês para participarem e deixar meu agradecimento aqui, que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem marcar de novo, Beth, estou disponível, para mim é uma honra estar aqui, obrigada. Eu acho que sim, sempre a gente tem bastante coisa aqui para falar um pouco mais sobre essa questão do marketing, você falou bastante em métrica aí, que seria legal explorar mais no futuro, então com certeza, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua dedicação aí como professora, e a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam aqui nessa conversa super legal com a professora Érica Crossara. Sigam ela lá no Instagram, aprendam mais, sejam realmente mais capazes de se comunicar aí da porteira para fora, porque isso é fundamental para a sustentabilidade da nossa avicultura. Muito obrigada, Érica.